A salvação é grande por causa de sua procedência, porque Deus amou, garteos agapau, porque Deus amou. João 3,16. Vou compartilhar 3 verdades sobre o amor de Deus, a fonte da nossa salvação. Em primeiro lugar, o amor de Deus por você é eterno e incondicional. O Criador dos céus e da terra, Deus colocou o seu coração em você desde toda a eternidade. O amor de Deus por você é eterno, incondicional e perseverante. O amor de Deus é espontâneo e autogerado. Você não merece o amor de Deus. Deus te amou quando você era inimigo dele. Deus te amou apesar de você ser pecador. Deus não sente nojo de você. Deus lhe deseja assim, como o noivo se alegra com sua noiva. Deus te ama com amor eterno e ainda mais, Deus lhe atrai para si com cordas de amor. O amor de Deus é incondicional. Não há nada que você possa fazer para Deus o amar mais. Nem há nada que você possa fazer para Deus o amar menos. Você sabia? Em segundo lugar, quer saber de onde veio esse amor? Não podia vir de outra fonte que não fosse o próprio Deus, Theos. O amor de Deus vem dele mesmo. A causa do amor de Deus não está no seu objeto, mas no próprio Deus. Deus ama porque é de sua natureza amar. Deus é amor. A causa do amor de Deus não está em você, mas está no próprio Deus. Guarde isso em sua mente. Em terceiro lugar, quer saber qual é a dimensão do amor de Deus? Você precisa conhecer o comprimento, a largura, a altura e a profundidade do amor de Deus. O comprimento do amor de Deus alcança todos os homens, desde Adão até o último homem. Deus ama toda a raça humana e não quer que ninguém pereça. A largura do amor de Deus envolve todas as nações, raças, povos e tribos. O amor de Deus não é endereçado apenas aos judeus, como pensavam os fariseus, mas aos gentios. A altura do amor de Deus mostra que esse amor brotou no coração de Deus e a profundidade do amor de Deus revela que este amor desce ao encontro do mais miserável, pecador. Você está ouvindo as preciosas promessas de Jesus Cristo Osios Theosote, do Jubileu de Aço da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Ouça, a salvação é grande por causa
de sua amplitude. Porque Deus amou ao mundo. João 3,16. Vou destacar novamente 3 pontos importantes. Em primeiro lugar, a extensão do mundo amado por Deus. Quando Jesus Cristo Theosoter conversou com Nicodemos, este possivelmente pensou que o Messias viria apenas para a sua nação, para os judeus. Nicodemos imaginou que o amor de Deus estava destinado apenas a uma raça, mas Jesus Cristo Theosoter declara que o amor de Deus é extensivo a todo mundo, aos judeus e aos gentios, a todas as raças, a todos os povos, a todas as tribos, a todas as nações. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama o pobre e o rico. Deus ama o doutor e o analfabeto, o jovem e o velho, o religioso e o ateu. Para um fariseu, esse conceito era chocante. Isso porque os fariseus acreditavam que Deus odiava o mundo e tinha prazer em destruir o mundo. Mas Jesus Cristo Theosoter anuncia que Deus ama o mundo, ama os pecadores, a tal ponto de dar não um anjo ou outro ser criado, mas seu Riós eterno, Jesus Cristo. Em segundo lugar, quer saber o que havia no mundo para que Deus o amasse? Não havia nele nada que fosse digno de amor. A ênfase não é que Deus seja capaz de amar o mundo, tão grande, mas capaz de amar um mundo tão mau. Deus amou o mundo mau para redimi-lo. Nenhuma flor perfumada crescia nesse deserto árido. Havia inimizade com ele, ódio à sua vontade, desprezo à sua lei, rebelião contra seus mandamentos. Todavia, mesmo assim, Deus amou o mundo. Em terceiro lugar, quer saber a quem Deus amou? Deus amou o mundo, amou os perdidos, pecadores de todas as raças, povos, tribos e línguas. Deus ama aqueles que não são dignos de serem amados. Deus ama apesar de ser rejeitado. Deus ama você que está ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Às vezes você pensa que é uma grande honra ser amado por alguém especial, conhecido ou famoso. Você, porém, é amado pelo Criador do universo, Deus. Deus, não apenas ama você, mas escolheu você, deu-lhe o seu Riós, Jesus Cristo, para salvá-lo
e conduzi-lo ao seu reino de glória, o céu, a pátria celestial. Quero que se lembre disso. A salvação é grande por causa de sua intensidade. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira. João capítulo 3, versículo 16. Coloque a palavra de Cristo em sua mente. Vou destacar outra vez 3 pontos. Em primeiro lugar, o amor de Deus é indescritível. O amor de Deus não pode ser traduzido em palavras. Deus amou sacrificialmente. Deus amou e deu seu Rios, Jesus Cristo. Deus amou e entregou tudo. Guarde isso em sua mente. Em segundo lugar, o amor de Deus é eterno. Deus amou você antes de você nascer, antes de lançar os fundamentos da terra. Deus já amava você. Antes que o sol brilhasse no firmamento, Deus já havia colocado seu coração em você. Antes que a terra desse seu primeiro fruto, Deus já havia derramado seu coração em você. Deus amou você na eternidade. Deus planejou você. Deus pensou em você. Deus estava lá, formando você no ventre da sua mãe. Deus viu seus primeiros batimentos cardíacos. Deus viu quando você respirou pela primeira vez. Deus conhece cada pensamento, cada palavra, cada desejo, cada sussurro da sua alma. Deus jamais desistiu de amar você. Deus não abre mão de você. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, do Jubileu de Aço da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Em terceiro lugar, o amor de Deus é deliberado. Deus resolveu amar você e o escolher para Ele. Deus pôs seu coração em nós e nos escolheu em Jesus Cristo Theosote para a salvação. Deus nos amou e nos adotou em sua família. Deus nos amou e nos escolheu para sermos seus filhos e herdeiros. Deus nos amou com amor eterno e nos atraiu para Ele com cordas de amor. Ouça mais uma vez: a salvação é grande por causa de sua dádiva. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Rios unigênito, monogenes. João, capítulo 3, versículo 16. Alguns pontos merecem destaque aqui. Fique atento. Em primeiro lugar, o preço da nossa salvação. Quem muito ama, muito dá. O amor que não se sacrifica
é um simulacro do amor. Jesus Cristo Dios Theosote é a dádiva de Deus, Pai, ao mundo pecador e mau. Jesus Cristo Dios Theosote é o pão do céu para o mundo faminto. Jesus Cristo Dios Theosote é a água da vida para os sedentos. Jesus Cristo Dios Theosote é o Cordeiro substituto para o pecador condenado. Jesus Cristo Dios Theosote é o dom inefável de Deus a você. Em segundo lugar, a dádiva de Jesus Cristo Dios Theosote implica sua encarnação e morte. O amor de Deus revela o preço que Deus pagou por sua redenção. Não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que Deus remiu você. Deus comprou você mediante o preço de sangue, o sangue de seu rios, Jesus Cristo. Deus não levou em conta a sua dívida. Deus a transferiu para a conta de seu rios monogênes, Jesus Cristo, que foi levado à cruz pelos seus pecados, e na cruz Cristo pagou nossa dívida, rasgou o escrito de dívida que era contra nós e gritou: Tetelestai, está consumado, a dívida foi paga. Deus então transferiu a justiça de Jesus Cristo Dios Theosote para sua conta e declarou você justo, justificado. Ouça em terceiro lugar. Quer saber o que foi esse dom? Foi seu rios monogênes, unigênito, em quem Deus se compraz. O Pai deu aquele que era um com ele mesmo. Deus nos deu tudo. Deu-nos seu rios monogênes. Deus deu-nos a si mesmo. O que mais poderia dar? No entanto, Deus nos amou de tal maneira que deu seu rios, Filho monogênes, unigênito, Jesus Cristo. Deus nos ama a tal ponto de não poupar o próprio rios, Jesus Cristo. Deus entregou Jesus Cristo Dios Theosote para ser ferido, traspassado, esbordoado, cuspido e pregado numa cruz romana para que fôssemos perdoados e justificados. Ouça agora em quarto lugar. Quer saber como Deus, nos deu seu rios monogênes? Deus enviou seu rios monogênes, Jesus Cristo, para o exílio entre os homens. Jesus Cristo Dios Theosote se esvaziou. Jesus Cristo Dios Theosote nasceu numa estrebaria. Jesus Cristo Dios Theosote cresceu numa carpintaria e morreu numa cruz romana. O Kyrios enviou o herdeiro de todas as coisas para uma cidade pobre, uma família pobre, e ele, sendo rico, se fez pobre, não tendo onde reclinar
a cabeça. O Pai o enviou para o meio de escribas e fariseus, cujos olhos astutos o observavam e cuja língua cruel o açoitava com calúnias do mais baixo vil. Ele, Deus, o mandou para sofrer fome e sede e para viver em pobreza total. Deus enviou o seu Hiós monogênes, Jesus Cristo, ao mundo para ser escorraçado, pisado, açoitado, esbordoado e pregado numa cruz romana. Deus deu seu Hiós monogênes, Jesus Cristo, para tornar-se pecado e maldição, para sofrer as mais terríveis angústias. Ouça agora, em quinto lugar. A cruz não é a causa do amor de Deus, mas seu resultado. Deus não nos amou porque Jesus Cristo Hiós Theosote morreu por nós. Jesus Cristo Hiós Theosote morreu por nós porque Deus nos amou. O amor de Deus é a causa, a cruz é a consequência. Não foi a cruz que deu à luz o amor de Deus. Foi o amor de Deus que trouxe ao mundo a cruz. Guarde isso em sua mente. Você está ouvindo as preciosas promessas de Jesus Cristo Hiós Theosote no Jubileu de Aço da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Ouça agora, em sexto lugar. Quer saber quando Deus deu o seu Hiós monogênes? Ele nos deu seu Hiós monogênes, Jesus Cristo, antes da fundação do mundo. A cruz estava incrustada no coração de Deus Pai desde a eternidade. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo Hiós Theosote, foi morto desde a fundação do mundo. Jesus Cristo Hiós Theosote foi o dom de Deus. Sua promessa foi dada na queda do homem. Através dos tempos, o Pai se manteve fiel à sua promessa. Ele, Deus, olhava para seu Hiós monogênes e via a cruz. Todos os sacrifícios realizados pelos sacerdotes prenunciavam que, na plenitude dos tempos, o Kyrios certamente entregaria seu Hiós monogênes, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Eu fico pensando, até quando Deus dá o seu Hiós monogênes? A dádiva de Jesus Cristo Hiós Theosote foi um ato permanente de Deus. Ele, Deus, nunca retrocedeu. Mesmo vendo as agurras e o sofrimento de seu Hiós monogênes, Jesus Cristo. Mesmo o vendo traspassado, escarnecido, ferido, o Kyrios não poupou nem o próprio Hiós
monogenes, Jesus Christos Ios Theos Sote, mas, pelo contrário, o entregou. Esse é o amor que as muitas águas não podem apagar. Amor eterno, amor infinito. Assim como esse dom não se refere só à morte de Jesus Cristo Ios Theos Sote, e sim a todas as eras que a precederam, e ainda mais inclui todas as eras posteriores. Deus deu e continua dando seu Ios monogenes, Jesus Christos. O Kyrios está oferecendo Jesus Christos Ios Theos Sote nesse momento. A fonte eterna está aberta e jorra hoje como quando foi aberta. Esse dom é inexaurível e inesgotável. Ouça, a salvação é grande por causa da oportunidade, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Ios monogenes para que todo o que nele crê. João 3,16. A salvação não é resultado das obras que fazemos para Deus, mas da fé que depositamos em Jesus Christos Ios Theos Sote. A aliança da graça difere tanto da aliança das obras como as trevas diferem da luz. O texto não diz que Deus deu seu Ios monogenes, Jesus Christos, a todos os que guardam a lei, a todos os que forem eticamente sadios, a todos os religiosos, a todos os que praticam boas obras, a todos os sinceros, a todos os que amam a si mesmos. Mas o grande amor de Deus deu seu Ios monogenes, Jesus Christos Ios Theos Sote, a todo aquele que nele crê. Essa expressão é tanto convite indiscriminado dirigido a todos os que creem, como uma exclusão absoluta de todos os que não creem. Guarde isso em sua mente. Mas quer saber o que é crer de fato em Jesus Christos Ios Theos Sote? Em primeiro lugar, é acreditar firmemente na verdade do Evangelho. É preciso aceitar que Jesus Christos Ios Theos Sote levou nossos pecados sobre o madeiro, que se fez pecado e maldição por nós. Você precisa crer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Jesus Christos Ios Theos Sote, e por seus ferimentos fomos sarados, diz o profeta Isaías, em Isaías 53, versículo 5. Você precisa entender que Jesus Christos Ios Theos Sote nos substituiu na cruz e foi ferido por Deus e traspassado por causa das nossas transgressões. Ele, Jesus Christos Ios Theos Sote, morreu por mim e por você. Deus puniu os meus e os seus pecados em Jesus Christos Ios Theos Sote. Na cruz, Jesus Christos satisfez a justiça
violada de Deus em nosso lugar. Na cruz, Jesus Cristo sofreu o golpe da lei que eu e você deveria ter recebido. Ele, Jesus Cristo, bebeu o cálice do juízo que eu e você deveria ter bebido, e Cristo Jesus morreu a morte que eu e você deveria ter morrido na cruz. Quer saber o que é crer em Jesus Cristo Em segundo lugar, é apropriar-se da verdade do Evangelho. Não basta saber que Jesus Cristo morreu na cruz, é preciso entender e aceitar que ele morreu por você. Seu sangue foi vertido para purificar você. É preciso saber que ele, Jesus Cristo comprou você para Zoé Aionios. A morte de Jesus Cristo foi vicária substitutiva. Ele, Jesus Cristo morreu em seu lugar. É preciso colocar sua fé em Jesus Cristo e aceitar o que ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus, Salvador, fez por você. Guarde isso em sua mente. Quer saber o que é crer em Jesus Cristo e Theos Soter? Em terceiro lugar, é descansar unicamente nessa fé para sua salvação. Agora, lance fora qualquer outra confiança nos seus méritos, nas suas obras, na sua moralidade, na sua religiosidade. Não há outro nome dado entre os homens para que você seja salvo, somente o nome maravilhoso de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Quem crê nele, Jesus Cristo tem a vida eterna. Guarde isso em sua mente. Deus faz aqui uma limitação. Todo aquele que nele crê. Entra aqui um limite imposto pelo próprio Deus. Deus não amou o mundo de maneira que alguém que não crê em Jesus Cristo Theosoter seja salvo. Nem deu seu rios monogênes para que alguém que rejeite Jesus Cristo seja salvo. Aqui todo incrédulo está excluído. Não há universalismo na salvação. Quem não crê em Jesus Cristo Theosoter já está condenado ao fogo do inferno. Todavia, a pior pessoa que tenha sido culpada de todas as luxúrias da carne, que tenha vivido desregrada e despodoradamente, que tenha sido uma leprosa moral, cativa dos vícios mais degradantes, se essa pessoa crê em Jesus Cristo Theosoter, será purificada, não perecerá, mas terá a Zoé Aionios. Deus faz aqui uma oferta, todo aquele que nele crê. Essa oferta é endereçada
a você hoje, aqui, agora. A salvação é grande por causa da segurança do livramento, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. João 3,16. Há um perigo eterno, há uma condenação eterna. A única maneira de escapar dessa ira vindoura é crer em Jesus Cristo e os Theosote agora. O juízo divino alcançará todos aqueles que creem em Jesus Cristo e os Theosote são selados pelo selo do Deus vivo, lavados pelo sangue de Cristo, justificados, guardados e têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Quem crê em Jesus Cristo e os Theosote jamais perecerá eternamente. Você está ouvindo as preciosas promessas no Jubileu de Aço da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Quer saber como pode alguém perder uma coisa que é eterna? Se você a pudesse perder, seria uma prova de que ela não é eterna e você pereceria, tornando a palavra de Deus sem efeito. Se você crê em Jesus Cristo e os Theosote, embarcará no navio que não pode naufragar, mesmo que o mar se revolte. Aquele que crê em Jesus Cristo e os Theosote é membro do corpo de Cristo Jesus. Poderia Jesus Cristo perder seus membros? Pense nisso. Quer saber como Jesus Cristo e os Theosote poderia ser perfeito se seu corpo fosse incompleto? Aquele que crê em Jesus Cristo e os Theosote já passou da morte para a vida. Aquele que crê em Jesus Cristo e os Theosote está justificado e nenhuma condenação há mais para ele. Aquele que crê em Jesus Cristo e os Theosote tornou-se filho de Deus. Aquele que crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é nova criatura. Aquele que crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, nasceu de novo. Aquele que crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi selado com o Espírito Santo da promessa. Aquele que crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, nunca perecerá eternamente. Ele tem a Zoé Aionios, a vida eterna. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. A salvação é grande por causa de sua oferta, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16.
Deus tem para você a Zoé Aionios, a vida eterna. Não é vida passageira, é vida eterna. É a mesma vida de Deus. É vida abundante, superlativa, maiúscula, eterna. É comunhão com Ele, Deus. É fruição bendita. É uma festa que nunca pode acabar, no melhor lugar, com a melhor companhia, com as melhores roupas, com as melhores iguarias, com as melhores músicas. Essa vida eterna estará com você na infância, na adolescência, na juventude, na velhice, na eternidade. Essa vida eterna estará com você se você viver até os 70, 80, 90 ou 100 anos. Essa vida eterna estará com você se ultrapassar o centenário. E essa vida eterna continuará a florescer quando estiver a um passo da sepultura. Essa vida eterna permanecerá depois de você deixar esse tabernáculo. Essa vida eterna continuará quando o seu corpo for ressuscitado e você comparecer diante do trono de Deus. Essa vida eterna brilhará mais que as estrelas. Enquanto houver o Deus eterno, os salvos viverão. Enquanto houver o céu, a pátria celeste, os salvos se deleitarão nele. Enquanto Jesus Cristo Zios Theosote, o Verbo eterno, existir, os salvos viverão e se deleitarão no seu amor. O que está esperando? Venha rapidamente para Jesus Cristo. Entregue sua alma para Jesus Cristo. No momento de decisão, em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha para Cristo Jesus enquanto você tem oportunidade, enquanto você respira o ar da graça de Deus.